No vídeo de hoje eu vou falar sobre produção de conteúdo e ao contrário do que muita gente pensa, criar conteúdo exige muito mais que talento. Exige clareza, estratégia e coragem para jogar um jogo que todo mundo ensina, mas ninguém explica de verdade como é que ele funciona. Se você ainda acha que é só gravar um vídeo e postar, você está jogando no modo amador um jogo que já virou mais do que profissional. Um jogo que exige mais do que só talento, mais do que só se comunicar. E a primeira coisa que você precisa entender é o terreno que você pisa. Por quê? O algoritmo não premia profundidade, ele premia consistência. E muita gente, quando começa a criar conteúdo, quer falar tudo o que sabe. Só que todo conteúdo para rede social, para YouTube, seja o que for, ele precisa ser rápido, raso e resolutivo. Lógico que tem espaço para conteúdos mais densos, conteúdos mais profundos, mas o algoritmo ele beneficia os conteúdos feitos com consistências, os criadores de conteúdos feitos com consistência. E a IA está criando mais conteúdo do que a gente consegue consumir. Isso aí é verdade, isso aí não tem como negar. Desde que a IA conseguiu entregar um material de qualidade, as pessoas estão usando ela cada vez mais para produzir conteúdo. E por causa disso, as plataformas tendem a mudar as regras de tempo em tempo. E adivinha, você nunca será prioridade como produtor de conteúdo. A prioridade é as pessoas ficarem o máximo de tempo possíveis dentro da plataforma. Elas só querem isso. E você precisa ser uma ferramenta de reter pessoas dentro da plataforma. Na hora que você entender isso, a chavezinha muda para você e o seu conteúdo vai ser muito mais entregue. E a verdade é que os creators, os criadores de conteúdos, eles estão cansados, estão sozinhos, estão lutando por relevância. E por quê? Porque o volume venceu a voz. E só os estrategistas vão sobreviver. E sabe qual é a boa notícia? Quem entende esse cenário já começa jogando com vantagem. É como se você já começasse o jogo ganhando de 2-0. Basta que você entenda que o volume venceu a voz. Não adianta de nada você fazer um conteúdo mega produzido, mas você não ter volume de entrega. E o pior é que quando você não tem volume de entrega, você demora para testar, você demora para validar, você demora para fazer o algoritmo entender o seu conteúdo e entender o seu público. Então, tente sempre que possível aumentar o seu volume de produção. E qual é o mapa atual do jogo? Todo jogo tem um mapa. Você precisa ter clareza do que você fala e para quem você fala. Por quê? Imagine que eu recebi um conteúdo seu, caio lá no seu perfil. Eu vou entender ali nos primeiros posts sobre o que você fala? Ou eu preciso ficar vasculhando para entender se você vende bolo, se vende curso, se vende indireta, se simplesmente fala sobre um assunto? E aí? Tem clareza? O seu perfil ele tem um posicionamento inconfundível e a clareza ela vira uma arma secreta. Você precisa ser reconhecível e lembrável. As pessoas precisam ver ou ouvir uma frase e saber que é sua. E isso só acontece quando você tem um posicionamento inconfundível. E esse posicionamento ele não vai servir só para outras pessoas, ele vai servir também para você saber se o conteúdo, o tema X, ele se encaixa dentro da sua narrativa, dentro do seu perfil. Segundo, vem a comunicação sobre demanda. Você não é uma emissora, você é uma ponte. Não adianta querer falar de tudo. Você precisa entender o seu posicionamento, qual é o tema que você fala. Você pode falar de 2, 3 temas sem problema, mas você precisa conectar com as pessoas, se conectar com as pessoas. Você precisa escutar as pessoas e você precisa responder às pessoas. Quem ignora os comentários hoje fecha as portas para a comunidade amanhã. O que é que isso quer dizer?
Muita gente quer vender, muita gente tem material, mas ela não escuta as pessoas e não responde às pessoas. Então, isso quer dizer que o seu perfil ele não pode ser um monólogo. Ele precisa ser uma via onde você conversa com as pessoas e numa conversa as duas pessoas falam e as duas pessoas ouvem. Depois você precisa fazer um conteúdo com proposta. Postar só por postar é dar comida para o algoritmo e não para pessoas. O seu conteúdo precisa atrair quem pensa como você e repelir quem não pensa, quem não está pronto para esse assunto. Não queira falar com todo mundo, cara. Não queira que a sua mensagem seja generalizada. Não existe, senão seu conteúdo ele fica genérico. Você precisa ter um conteúdo que se conecte com as pessoas certas. Você precisa que a sua mensagem seja entendida. Então não adianta tentar falar com quem não está pronto, com quem não concorda com o seu ponto de vista. A internet ela funciona para quem trabalha em cima do viés da confirmação. As pessoas só estão procurando quem pensa como ela. E basta que você esteja um degrau um pouco acima para que ela lhe ouça, para que ela lhe respeite. Depois, você precisa entender um pouco sobre tráfego e distribuição. Pagar tráfego não é comprar seguidores, viu? Isso aí é uma coisa que você precisa entender. Não é aumentar seu número de seguidores sem sentido. Pagar tráfego é fazer com que a sua mensagem chegue com mais velocidade na quantidade e em maior número nas pessoas certas. É você escolher aumentar. É como se você pegasse um megafone. Imagina que você está produzindo conteúdo, você está falando aqui. E quando você compra tráfego, quando você paga o tráfego, você fala com o megafone ou até com a difusora. Você consegue falar com mais pessoas. Se você tem um conteúdo foda, mas ninguém vê, ninguém ouve, isso não é mérito. Isso é desperdício. Por quê? Porque às vezes você faz um conteúdo que é super importante, com um ponto de vista forte, que vai ajudar pessoas, mas você fica ali mostrando para 50, 10, 100 pessoas. E quando você coloca uma grana e faz com que a plataforma entregue para mais pessoas, você potencializa a sua mensagem. É isso. E outra coisa que é super importante que eu vejo muita gente errando é que você precisa ter um produto no centro. Criar conteúdo sem ter um produto é como montar uma loja linda sem ter o que vender. Você vai montar a loja e não tem o que vender. E até por isso eu lhe convido a clicar no link da bio e conhecer o projeto Ignis, que é um projeto onde eu ajudo pessoas a transformar o seu conhecimento, uma coisa que você já sabe, em uma fonte de renda na internet ou até mesmo, se você não é da internet, no offline, no mundo real. Então, seu conteúdo precisa apontar para uma transformação real. Eu trabalho no digital desde 2020. Comecei a estudar em 2019, mas desde 2020 que eu entrei de cabeça nesse mundo. Então, eu sei como funciona, eu sei os atalhos, eu sei os caminhos errados. E eu posso ser o seu guia se você estiver precisando disso. E qual é o grande diferencial da produção de conteúdo hoje em dia? É o humano. A IA escreve, a IA desenha, a IA faz até voz, ela tem voz, mas a IA não viveu o que você viveu, não viveu o que eu vivi, não viveu o que ninguém viveu. Então, quando você produz com IA, você tem um conteúdo que não tem cicatriz e ele não tem vida, ele é mais do mesmo. E é isso que torna o conteúdo humanizado raro. São essas cicatrizes. É você saber onde está pisando. É você passar a sua experiência, o seu estilo de vida, o seu estilo de produção, a sua história, o seu olhar, a sua coragem de falar de um lugar de verdade. Não que você não vá usar IA. Eu uso IA, tenho vários amigos que usam, mas você precisa usar ela de forma estratégica. Para quê? Para potencializar, para acelerar os seus processos, não para substituir a sua mente. Muita gente erra nisso, porque elas
tentam criar com IA e não usar ela como uma ferramenta que acelera o processo. Então, na hora que você faz isso, que você substitui a sua criatividade, a sua cabeça por uma inteligência artificial, você faz um conteúdo sem cicatriz, um conteúdo sem sua vivência, um conteúdo comum, igual ao de todo mundo. E em um mundo que está virando máquina, ser humano virou o maior diferencial competitivo. Mostre a sua verdade. Mostre que você é uma pessoa que está vivendo, que viveu e que vai continuar vivendo o que você prega. E se você quer realmente expandir na produção de conteúdo, o que você deve fazer agora? A primeira coisa é definir sua proposta com clareza. Lembra que eu falei daqueles pontos? Agora a gente vai partir para a prática. Quem você ajuda? Você vai escrever. Ajudo homens que estão insatisfeitos com o seu emprego e querem ganhar dinheiro com uma coisa que já sabe. Por quê? Com o quê? Com curso, com treinamento, com mentorias. Se você não sabe, seu público também não vai saber sobre o que você fala. Então você precisa documentar. Você precisa ter clareza para você, para quando você for produzir conteúdo, para quando você for produzir cursos, você saber como você falar, para quem você falar. Se você fala para o público masculino, o seu jeito de falar vai ser totalmente diferente se você fala com o público feminino. São linguagens diferentes, são jeitos de falar diferentes. Depois você vai escolher um formato e uma plataforma. Todo mundo quer estar em todo lugar, mas quem é lembrado é quem se destaca em um lugar primeiro. Domine o espaço, depois expanda. Não adianta querer produzir conteúdo em todos os lugares, principalmente se você está começando. Se você ainda não tem poder até de grana para pagar outra pessoa, se você não tem tempo, escolha uma plataforma e fique bom nessa plataforma. Porque se você pulverizar suas energias, você não vai crescer em nenhum. E automaticamente você vai se frustrar porque você vê outras pessoas crescendo e você não. Depois você vai aprender sobre tráfego e distribuição. E isso não é opcional, é parte do jogo. Se você não tem grana para investir em tráfego pago, você tem que entender sobre tráfego orgânico. O que você precisa fazer, se é para o YouTube, você tem que entender de SEO, se é para Instagram, você tem que produzir em várias plataformas como o Reels, Carrossel, Feed, Stories. Você tem que usar o que você tem. Se você só tem tempo, estude tráfego orgânico e faça distribuição de conteúdo. Você precisa entender como levar a sua mensagem para quem precisa dela. Não adianta você ser foda se você não sabe fazer essa mensagem foda chegar nas pessoas. Construa um produto ou um serviço real. A promessa sem entrega virou vício. As pessoas estão simplesmente fazendo por fazer e depois reclamam que não tem tempo, que isso, que aquilo outro. Então, você precisa ter algo que te gere renda. Até porque a monetização das plataformas, ela demora e nem sempre ela é tão boa. Então, você precisa ter algo, você precisa mostrar que é bom numa coisa e prestar serviço, ou você precisa criar um produto digital, que seja um curso, que seja uma mentoria. E se você não sabe como fazer, de novo, venha para o Projeto Ignis. Eu terei o prazer de lhe ajudar de todas as formas a criar um produto e criar um serviço e lhe ajudar a vender esse produto. Você precisa vender algo que mude a vida de alguém, nem que seja em uma parte pequena. O que é que isso quer dizer? Às vezes, você tem um conhecimento que pode fazer a pessoa gerar uma renda extra ou que pode fazer a pessoa que está querendo perder peso conseguir perder peso, se você tem conhecimento sobre isso, se você já viveu, porque você pode produzir conteúdo, você pode criar um produto com base na sua experiência ou na sua vivência. Qualquer coisa que você sabe fazer vai ter gente interessada em comprar. Lógico que existem coisas que são mais fáceis, coisas que vão vender mais e coisas que são mais difíceis de vender e que vão vender menos. Mas pode ter certeza que sempre vai ter alguém interessado em comprar o que você sabe fazer. Depois você precisa jogar com gente que joga o mesmo jogo que você.
construa junto, compartilhe visão, cresça com quem está buscando o mesmo futuro que você, participe de comunidades. Projeto Ignis, mais uma vez, se destaca nisso, porque a gente tem uma comunidade, um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo. Então, às vezes, uma coisa que funciona para você, você pode passar essa experiência para outra pessoa fez um teste e funcionou para ela, você pode testar também, ou pessoas que estão ali para tirar dúvidas um do outro, porque às vezes você está num estágio da jornada, se a gente pensar numa escada, você pode estar ali no 2º degrau e pode ter gente que já está no 10º degrau. Então, participe de comunidades onde tem pessoas com o mesmo objetivo que você. O Projeto Ignis é uma delas. E o erro que está travando a sua evolução pode ser isso aqui, ó. Talvez você esteja travado porque ainda está tentando agradar todo mundo. Lembra quando eu disse que você tem que ter clareza, você tem que se aproximar, o seu conteúdo ele precisa lhe aproximar das pessoas que pensam como você e afastar das pessoas que têm um pensamento diferente. Tem que ser polarizado isso aqui. Quem tem um conteúdo genérico, ele fica meia boca. E você não consegue se conectar com as pessoas certas. Ou talvez porque você ainda fala com medo. Você não tem convicção no que fala. E o algoritmo não é quem te trava. É a sua falta de clareza que te trava. Porque na hora que você sabe o que você está buscando, você consegue superar os desafios quando eles aparecem. Quando você está perdido, aí você fica ouvindo várias pessoas. E uma coisa que eu sempre digo aqui, existem milhares, centenas, dezenas de milhares de fórmulas e todas elas funcionam. Basta que você escolha uma fórmula e siga nessa fórmula. Eu deixei um vídeo aqui para não me aprofundar tanto nesse assunto, deixei um vídeo aqui que você pode assistir depois que terminar essa aula, beleza? Que fala exatamente sobre isso, sobre você ter clareza até sobre o que você fala, sobre o que você quer, para que você não fique perdido nessa imensidão de fórmulas, porque você ficar pulando de uma fórmula para outra é o que faz você não avançar para lugar nenhum, porque você toda hora está desviando do caminho. E você só vai destravar quando entender que conteúdo é só uma parte de um sistema maior. Quando tudo se alinha, a sua mensagem, seu produto, seu posicionamento e um ambiente colaborativo, aí sim você cresce. Porque você escolheu uma única coisa e jogou todo o seu esforço para essa coisa. E você precisa disso. E não é por sorte. As pessoas que crescem, elas não fazem isso por sorte. É simplesmente por ter uma visão direcionada para o que quer. E você precisa dessa visão para conseguir até resistir nessa batalha, certo? E criar conteúdo em 2025 não é competir com inteligência artificial. Se você estiver competindo com inteligência artificial, você está fazendo errado. É falar com intenção, é falar com humanidade, é colocar a sua humanidade na frente de tudo. Estratégia no centro e coragem no peito. Coragem para você resistir, para você aguentar vários nãos, porque você sabe qual é o sim que você quer. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com quem está jogando aquele jogo antigo, esse jogo de ficar pulando de um time para o outro, de uma estratégia para outra. E se você quiser construir esse novo jeito de viver, já sabe onde me encontrar e sabe como eu posso lhe ajudar. O Projeto Ignis está aí. Clica lá no link, conheça mais. Lá tem um link, um botão do WhatsApp que você pode falar diretamente comigo se você está com dúvidas, se você quer saber mais sobre como funciona, é só clicar lá, vem falar comigo no WhatsApp e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!